Na Era do Espírito. Bom dia, amigos da Rádio Guarujá, AM 1420 MHz. Caros ouvintes, hoje nós estaremos apresentando uma reflexão em torno de uma passagem do Evangelho de Jesus, trazida por Mateus, no seu capítulo 16, versículo 13 a 20. Na tradução do Evangelho do Novo Testamento por Haroldo Dutra Dias, ele dá um subtítulo a esta passagem de A Revelação de Pedro. Essa passagem também se encontra em Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 30, e em Lucas, capítulo 9, versículos 18 a 21. Mas a apresentação em Mateus ela é um pouco mais completa. Jesus estava já finalizando a sua trajetória na Terra e dirigindo-se da Galiléia para Jerusalém, e estava já preparando os espíritos dos discípulos para o que iria acontecer no período da crucificação. Então ele chegando às partes de Cesareia de Filipe, conta Mateus aqui, Jesus perguntava a seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns que és João Batista, outro que és Elias, e outros que és Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes: e vós, que dizeis que sou? Em resposta, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que vive. Em resposta, Jesus lhe disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que revelaram a ti, mas meu Pai que estás nos céus. Eu também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares sobre a terra estará ligado nos céus, e tudo que desligares sobre a terra estará desligado nos céus. Então ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Essa passagem é de suma importância porque houve uma interpretação equivocada no passado a respeito dessa passagem e da construção da Igreja de Jesus, que estaria sendo entendida como estaria sobre Pedro, a edificação da Igreja. Mas, na verdade, essa passagem ela simboliza, é uma leitura, porque o que estava em voga aqui é o que Jesus respondeu a Pedro, quando Simão Pedro, que tu és o Cristo, o Filho de Deus que vive. Em respostas, Jesus lhe disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi a carne nem o sangue que revelaram a ti, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, é um processo da mediunidade, um processo da revelação divina. Porque o Espiritismo, ele se baseia em revelações. E para serem revelações do mundo espiritual para o mundo material, elas têm que ser verdadeiras. E nesse ponto, Pedro estava em sintonia com a mensagem divina. E é exatamente esse aspecto da revelação, trazida pelo processo da mediunidade, que é a edificação da Igreja do Cristo. Na passagem do livro Paulo e Estevão, quando Paulo se dirige para a primeira cidade de Filipos, no Ocidente, ele encontra uma comunidade de senhoras orando em torno do Velho Testamento, das passagens de Moisés. E ali ele encontra, então, mais um espaço para que ele possa implantar mais uma das suas comunidades cristãs. E ali habitava também uma mulher, uma profetisa, uma médium, que, quando Paulo fazia suas explanações, ela fazia um grande algazarra, dizendo: aqui estamos diante de mensageiros de Deus, mensageiros divinos, e aplaudia. E no segundo dia, Paulo foi lá fazer uma outra explanação, ela fez a mesma coisa. No terceiro dia, Paulo, a explanar, ela bateu palmas, fez a sua algazarra, Paulo a chamou num canto e disse: saia daqui, espírito, porque não és bem-vindo. Abandone este corpo imediatamente. E o espírito se foi. Acontece que esta profetisa, essa médium,
era explorada comercialmente por alguns cidadãos da comunidade em que Paulo se encontrava. E a partir de então, como o espírito abandonou a médium, por uma ordem de Paulo, ela ficou sendo inútil e tirou uma renda daqueles comerciantes, conta o espírito Emmanuel no livro Paulo Estevão, no romance Paulo Estevão. E aí Paulo foi apedrejado, foram expulsos da cidade e tiveram que sair. Paulo e seu companheiro saírem da comunidade. E o companheiro chega para Paulo e diz assim: Paulo, quem sabe nós vamos abandonar essa questão da mediunidade, porque está nos causando problema. E Paulo diz: o que seria do Evangelho de Jesus sem a mediunidade? Como receberíamos as mensagens do Cristo sem a mediunidade? Então, a mediunidade é a base da Igreja de Jesus, é a base do processo de revelação. Somos, o Espiritismo, a terceira revelação. E, desta forma, temos que continuar, como Kardec colocou, no seu aspecto progressivo, porque novas revelações são feitas diariamente, incorporando, através do processo do controle universal dos ensinamentos dos espíritos, o cabedal de informações e de esclarecimentos, e por que não dizer de consolo, para que possamos entender o que somos, de onde viemos e para onde vamos, e mais ainda entendermos adequadamente as leis divinas, que são a lei de amor, de justiça, de caridade. Mas essa passagem nos traz algumas outras informações interessantes também. Que dizem os homens ser o filho do homem? Pergunta Jesus aos seus discípulos. Aqui tem um significado, uma palavra que é muito significativa, porque ela aparece mais de 80 vezes no Evangelho de Jesus, ele se referindo a si mesmo como filho do homem. E buscarmos na tradição judaica, como Kardec coloca na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, alguns termos poderão parecer ininteligíveis, e é necessário que se vá à tradição e à cultura judaica da época de Jesus para entendermos essas passagens do Evangelho, ou mesmo algumas palavras. E aqui o Filho do Homem é mais uma dessas palavras que tem vários significados, mais de 15 significados, se formos procurar no Dicionário Enciclopédica Bíblica, que é da editora Vozes. Filho do Homem é aquele que se construiu a si mesmo. Nós somos filhos do homem. Nós estamos construindo o nosso ser, a nossa consciência, a partir das nossas vivências, das incorporações de talentos. E Jesus era também o produto de si mesmo, porque a lei divina, pelo livre-arbítrio, nós somos os construtores e os juízes das nossas ações boas ou más. Mas, nesse sentido, o Filho do Homem, nessa passagem aqui específica, significa aquele que veio trazer uma nova mensagem, a mensagem de amor. E, neste sentido, o Filho do Homem também tem o significado de Adão. Nós tivemos o primeiro Adão, que veio ao mundo para modificar o corpo físico do homem. Mas tivemos um novo Adão, que é Jesus, que veio trazer a mensagem de amor, ou seja, ser o regenerador do planeta, implantando a partir daí um processo de crescimento, que há 2000 anos atrás, trazendo, então, o processo de regeneração da humanidade. Então, é o Adão espiritual. Assim, então, temos também essa passagem que Jesus fala: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram, ou seja, não foi no processo de aprendizado da vida material, e sim a inspiração, como já comentamos, do processo de mediunidade. Mas Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus que vive. O que é o Filho de Deus que vive? O que prevalecia na humanidade naquela época de Jesus? Eram os deuses de pedra. O Deus que vive é o Deus que trabalha, é o Deus vivo, que está em constante criação, porque Deus não para de trabalhar. Nós agradecemos pela audiência e esperamos vocês no próximo sábado. Um bom dia e até lá. Na Era do Espírito.